Oi, pessoal, vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje. O nosso objetivo aqui é transformar a literatura pesada e complexa em uma jornada super acessível. E olha, hoje a gente vai atuar como um verdadeiro júri. A nossa missão é avaliar a moralidade de uma das personagens mais fascinantes e controversas da literatura clássica. Para isso, a gente vai focar 100% na interpretação da fonte original. Vamos desvendar os fatos frios e a estrutura por trás da obra. Então, bora lá, vamos começar essa investigação. Dá uma olhada nessa ficha criminal. Nascida na prisão, casou 5 vezes, sendo que uma delas, pasmem, foi com o próprio irmão, sem saber inicialmente, claro, deixou 8 filhos para trás ao longo da vida. E, de quebra, virou uma mestre na arte do roubo, super procurada. Diante desses fatos brutais, a primeira pergunta que vem à mente é bem óbvia. Será que Mal Flanders é simplesmente uma pessoa essencialmente má? É muito fácil bater o martelo e julgar logo de cara com base num currículo caótico desses. Mas o nosso desafio aqui é segurar o julgamento por um minutinho. Vamos analisar as evidências e interpretar a fonte original com calma antes do nosso veredito final. Para chegar lá, esse é o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar pelo paradoxo dos clássicos, entender o contexto do autor, o Daniel Defoe, explorar a vida caótica da Moll. Depois, vamos aplicar a chamada escala de poder literário, desvendar o que é uma personagem irônica e, por fim, bater de frente com o embate entre a ação humana e o destino. Começando pelo nosso primeiro ponto, o paradoxo dos clássicos e a famosa armadilha do clichê. Sabe aquele ditado de não julgar o livro pela capa? Pois é. De um lado, a gente tem Robinson Crusoe, do mesmo autor. Todo mundo acha que conhece a história, né? Mas, graças às lentes do cinema, a obra foi meio que reduzida a um clichê de aventura numa ilha deserta, perdendo boa parte daquela profundidade metafísica original. Do outro lado, temos Moll Flanders, quase totalmente desconhecida do grande público, meio ignorada, sem adaptações fofinhas em Hollywood. E quer saber? É exatamente por não cair nessa armadilha do clichê que essa história exige a nossa atenção. O texto original tem um realismo cru, visceral, opera quase como se fosse uma reportagem policial do início do capitalismo na Inglaterra. Isso nos leva direto ao nosso segundo ponto, o contexto do criador dessa história, Daniel Defoe, o jornalista romancista. O que é realmente fascinante, na verdade chocante, é a vida absurdamente instável do próprio Daniel Defoe. Nascido lá em 1660, ele era visto praticamente como um estrangeiro no próprio país, um dissidente religioso. Tentou a sorte como empresário e faliu feio em 1692, deixando uma dívida colossal. Para sobreviver, virou espião, jornalista, escreveu panfletos políticos e, adivinha? Acabou exposto em praça pública e jogado na temida prisão de Newgate em 1703. Detalhe, ele só foi escrever o primeiro romance aos 59 anos de idade. É exatamente por causa dessa bagagem pesada que Moll Flanders, publicado logo depois, em 1722, não tem nada de conto de fadas. O estilo dele é seco, ágil, direto ao ponto. Ele escrevia não como um poeta sonhador, mas na prática como o primeiro jornalista econômico da história, reportando os fatos de um mundo que não perdoava os fracos. E isso nos joga direto na parte 3, a caótica vida de Moll, ou, como gosto de chamar, sobrevivência a absolutamente qualquer custo. Olhando para essa sequência maluca de casamentos, uma coisa fica muito clara na interpretação literal da fonte. O objetivo central da Moll não é o amor romântico. O negócio dela é segurança financeira. Numa época em que as mulheres não tinham independência econômica nenhuma, casar é uma questão de vida ou morte. Primeiro, ela casa com um irmão de uma família rica, que morre super cedo. Depois, com um comerciante que gasta tudo e foge para a França, deixando ela na mão. O terceiro parece o bilhete premiado, um fazendeiro na Virgínia, até ela descobrir que a sogra era, na verdade, a própria mãe biológica. Ou seja, o marido era o irmão dela. Loucura, né? Ela foge horrorizada. O quarto casamento é praticamente um golpe duplo. Os dois fingem ser ricos, descobrem a mentira juntos e se separam de boa. Por fim, ela casa com um banqueiro respeitável que acaba perdendo tudo e morre de desgosto. O padrão aqui é evidente. A vida é um eterno improviso contra a miséria absoluta. E aí a gente chega num número que costuma deixar todo mundo de queixo caído. 8. No meio de todo esse caos e fugas, a Moll teve vários filhos e simplesmente abandonou ou doou 8 deles. Na interpretação do texto, fica claro que ela paga para outras pessoas cuidarem das crianças ou as deixa com as famílias dos maridos, num pragmatismo que chega a ser gelado. Sem aquele apego maternal tradicional. Para os padrões de hoje, claro, só algo monstruoso. Mas analisando rigorosamente a obra, isso é puro instinto animal de sobrevivência. É a reação desesperada de alguém lutando contra limitações que a esmagavam de todos os lados. Aí a coisa aperta de vez.
Sem marido, sem grana e já envelhecendo, a situação piora e ela entra numa espiral criminosa impressionante. Ela começa a roubar. E o texto original não esconde nada. Ela chega a furtar o colar de uma criancinha assustada num beco escuro. É de arrepiar. Moe constrói uma carreira lendária e vira uma mestra do crime invisível no submundo de Londres. Mas, como dizem, a casa sempre cai. Ela é pega tentando furtar tecidos de seda caríssimos e vai parar exatamente no lugar de onde a história dela começou. A fétida e mortal prisão de Newgate. Ela é julgada, condenada à forca, o fundo do poço literal. Mas usando o dinheiro sujo e os contatos do crime, num último suspiro de malandragem, ela consegue converter a pena de morte em deportação para as colônias americanas. Com esse verdadeiro filme de ação na cabeça, a gente passa para a parte 4, a escala de poder literário e a análise do arquétipo. Para a gente não julgar a Molly apenas pelas nossas regras modernas, precisamos usar essa classificação aqui, que vem lá de Aristóteles e foi super bem organizada pelo crítico Northrop Frye. Basicamente, os personagens literários têm diferentes níveis de agência, ou seja, de controle sobre o próprio mundo. Nível 1, deuses com autoridade absoluta. Nível 2, os heróis míticos, que ganham poderes além da compreensão por um tempinho. Nível 3, os líderes e humanos excepcionais. Nível 4, somos nós, seres humanos médios resolvendo os boletos e problemas cotidianos. Mas o segredo dessa análise inteira mora aqui no nível 5, o personagem irônico. Aquele que tem menos poder que o normal, que tem opções terrivelmente restritas, vivendo esmagado pelo ambiente ao redor. O que nos traz direto para a parte 5, uma personagem irônica, a pícara sem poder. Gente, essa definição cai como uma luva para nossa protagonista. A Moe já nasce numa prisão imunda, filha de uma ladra condenada à morte. Ela não tem herança, não tem rede de apoio, não tem escudo nenhum contra a brutalidade do mundo. Ela é o arquétipo definitivo da pícara, a sobrevivente do fundo da pirâmide social que tenta ganhar o jogo da vida na base da astúcia e do improviso. E por quê? Porque as regras justas do jogo nunca se aplicaram a ela. Entender isso através de uma interpretação direta da fonte original muda completamente a lente através da qual a gente vê as atrocidades que ela comete ao longo da vida. É aqui que a história dá aquele nó na nossa cabeça e inverte as expectativas. A nossa reação de bate-pronto, mais visceral, é rotular a Moe como uma vilã diabólica e calculista que sai destruindo famílias. Mas focando na interpretação literária de Defoe, o veredito muda. Ela é, na verdade, uma sobrevivente irônica. Ela não pratica o mal pelo simples prazer de ser má. O próprio texto confessa que ela age sem muita reflexão consciente. Ela é como uma folha jogada num vendaval por forças econômicas e acidentes trágicos. Sim, ela comete barbaridades éticas, mas elas nascem de um pragmatismo brutal focado estritamente em não morrer de frio e fome no meio da rua. E assim a gente é guiado para a grande lição filosófica da parte 6, ação humana contra o destino, o veredito final. O que Daniel Defoe escancara no livro é uma verdade bem indigesta sobre a nossa condição humana. A gente pode planejar exaustivamente cada segundo, esconder moedas, calcular cada passo. Mas o destino é implacável. Ele aparece em forma de navios afundando, pandemias, falências e encontros acidentais bizarros. E tudo isso está infinitamente fora do controle humano. A Moe manipulou tudo o que estava ao alcance dela, e mesmo assim perdeu quase tudo de novo e de novo. O fato dela sobreviver no final não é só fruto daquela vontade inquebrável, mas também de uma sucessão imprevisível de acasos. Então, para fechar nossa análise, fica essa reflexão para a gente levar adiante. Olhando para a trajetória insana de Moe Flanders através dessa lente interpretativa, a grande questão bate à nossa porta. Diante de forças tão gigantes como a economia, os acidentes e um destino inexplicável, quanto controle a gente realmente tem sobre a nossa própria história? É para destrinchar perguntas gigantes como essa que a gente mergulha nessas investigações literárias. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa jornada visual hoje. Até o nosso próximo encontro!